Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da igreja, o autor e consumador da nossa fé. Vamos abrir texto sagrado. Normalmente o texto da mensagem a gente não projeta ali para que os irmãos não percam o hábito de abrir o texto sagrado. Os demais textos da liturgia a gente sempre projeta aqui. Então esse a gente faz questão dos irmãos abrirem, não perderem o hábito de abrir a sua palavra, a palavra de Deus. Mateus capítulo 6. Vamos ler juntos, do versículo 9 ao versículo 15. Se você tem a mesma versão que eu, a atualizada, vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor nós tributamos ao Senhor, que é o único merecedor de todo louvor e adoração. Eis aqui, Senhor, uma representação da noiva do Cordeiro, uma pequena porção, Senhor, do teu povo escolhido, povo de tua propriedade exclusiva, aquele povo que antes da fundação do mundo os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, povo que o Senhor separou para si, para ser o teu povo, povo santo, a menina dos teus olhos. Estamos aqui, Senhor, ansiosos para ouvir a tua palavra, ávidos por sermos alimentados por aquilo que procede da tua boca, porque temos plena convicção que não viveremos de pão, mas sim de toda a palavra que procede da tua boca. Fala conosco, Senhor, é a oração que fazemos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Nós todos temos ouvido, quase que incansavelmente, que ser discípulo de Jesus é ser diferente. Essa é a temática de todo o Sermão do Monte, desses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Nós temos ouvido, talvez não incansavelmente, porque isso eu não repito tantas vezes, algumas vezes sim, que a atração que nós podemos exercer em relação àqueles que estão lá fora, longe do Senhor, a capacidade de tornar o Evangelho atraente, é justamente vivermos essa diferença. Essa diferença é aquilo que nós temos aprendido aqui no sermão. Precisa se dar quanto ao nosso caráter. Meus irmãos, nós não podemos mais ser quem sempre fomos. Essa tem que ser uma das nossas preces apresentadas diante do Senhor. Senhor, que eu morra para mim mesmo. Senhor, muda, transforma o meu caráter.
Transforma a minha mente, dê-me a mente de Cristo, dê-me um coração segundo o teu coração, que eu cada dia mais me pareça com o teu Filho Jesus, que o teu Espírito Santo continue essa obra de restaurar essa imagem da qual fomos criados e a perdemos quando nos afastamos do nosso Criador. Nós temos aprendido que a influência que exercemos no mundo, exercemos justamente por esse antagonismo, por essa postura diferenciada. Jesus fala que nós somos luz e o mundo trevas, e é justamente enquanto luz, enquanto opostos às trevas deste mundo, atrativos, atraentes, chamativos. Nós não nos amoldamos ao mundo para que a mensagem seja mais facilmente compreendida pelo mundo. Jesus, quando fala dessa influência, que temos que ser diferentes, não tem nada a ver com essa diferença. É porque foi uma surpresa para mim ali, tá? A gente está falando de criação, e de repente aparece, né, alguma coisa relacionada à evolução, né? Quem não está em casa não está sabendo do que aconteceu aqui. Se você ficar curioso, você vem nas próximas vezes para você ver que está aqui, é muito bom, né? Mas enfim, é nesse contexto de um caráter diferente que Jesus diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim como? Com esse caráter. É dessa forma que brilhará a luz de vocês diante dos homens, para que o mundo, ao observar a luz que brilha em vocês, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nós ficamos várias semanas aprendendo também aqui que a nossa diferença em relação a todos os outros, religiosos ou não religiosos, se dá num padrão completamente diferenciado de justiça. Meus irmãos, não é ser repetitivo por falta de repertório, não é dizer as mesmas coisas porque não existem outras a serem ditas, mas como nós poderíamos tomar alimentos mais sólidos se ainda necessitamos de leite? O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: leite vos dei de beber, porque não podias ainda tomar alimento sólido. E ele fala isso num contexto de que ele os chama de carnais e não de espirituais, porque eles eram carnais e não espirituais. Então não é falta de repertório ou assuntos mais difíceis para a nossa compreensão, que eu fico repetindo as mesmas coisas. Prestem atenção, a nossa justiça é um outro tipo de justiça, irmãos. Nenhum de nós deveria ficar surpreso: viu como fulano é humilde, ele é cristão? Então isso é elemento básico, isso é a base, isso é a essência, isso não é novidade, não é surpresa, isso é evidência. Nossa, você viu, o sujeito não é humilde, então falta ali a evidência, porque nós não temos a licença de reivindicar justiça quando nós formos pessoalmente ofendidos ou aviltados. Nós não temos esse direito. Eu preciso lembrar disso quando tiver desentendimento com a esposa, quando tiver discordância com o presbítero, quando tiver discordância nos concílios que eu participo. Uma coisa é defender ou reivindicar os direitos do Senhor sendo usurpados. Uma coisa é me sentir afetado quando o Senhor é ofendido, quando o seu nome é manchado, quando o evangelho é envergonhado. Uma coisa é batalhar diligentemente pela fé, como vimos hoje cedo, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma coisa é defender a consciência cristã, princípios cristãos. Ao longo da história, muitos homens e mulheres crentes em Jesus Cristo morreram por defender a justiça,
por defender a causa do inocente, por defender a causa da viúva e do órfão. Nenhum deles foi morto por defender seus interesses pessoais, porque alguém fez alguma coisa que lhe ofendeu. Ou nós morremos para nós mesmos e vivemos para o Senhor, ou nós vamos ficar tentando navegar com o pé numa canoa e o pé na outra canoa, tentando agradar Deus, quando não me afetar, quando não afetar os meus interesses, e tentando agradar o mundo, quando os meus interesses estiverem em jogo. Aí nós entramos num trecho novo, que a nossa diferença tem que se dar também quanto à nossa religiosidade. Isso aí, meus irmãos, é uma sequência lógica e teológica. Primeiro, eu sou diferente. Depois, eu ajo diferente na influência e na justiça. Depois, eu interajo com o meu Criador de forma diferente, tanto na esmola quanto na oração. Na semana passada, na semana retrasada, no último sermão, no sermão 19, hoje é o 20, semana passada não foi eu que preguei, tivemos um missionário aqui. Nós adentramos em algumas considerações iniciais nessa oração modelo. Na maioria das Bíblias tem o título de a oração dominical. Alguns a chamam de a oração do Senhor, outros a chamam de a oração do Pai Nosso. Eu, seguindo a orientação de alguns comentaristas, a chamo de oração modelo. Um ex-professor meu que pregou aqui na igreja há pouco tempo, reverendo Hermstein, tem um livro inteiro só falando desta oração, o Pai Nosso. Recomendo, muito bom. Na primeira frase, ou naquela oração declaratória, tem uma transição, né? Nosso Senhor acabou de dizer: vocês não devem usar de vãs repetições como os gentios, como os pagãos, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vocês não precisam fazer isso. Não vos assemelheis, pois, a eles, diz o versículo 8, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, diferente disso, vós orareis assim. Essa oração tem essa declaração inicial: Pai nosso que estás nos céus. Eu fiz 4 considerações iniciais na semana retrasada, no último sermão. A primeira consideração inicial, antes de adentrar na oração em si, é que nós não devemos fazer esta oração de forma irrefletida, sem prestar atenção no que nós estamos falando, com quem estamos falando. Segunda consideração que eu fiz, nós devemos reconhecer que esse a quem nós falamos é nosso Pai, é próximo, é imanente, convive conosco, se relaciona conosco, ouve quando clamamos, escuta quando oramos, é sensível, é acessível a nós. A terceira consideração é que Ele é um Pai nosso, não é apenas Pai meu. Ainda que eu possa muitas vezes orar: meu Senhor, tenha misericórdia da minha vida, não há pecado nisso. Eu preciso saber que quando me aproximo do Senhor, eu faço parte de um corpo, de um povo, e eu preciso, com uma certa regularidade, pedir pelo pão nosso e não apenas pelo pão meu, porque qualquer um que sofrer carência dentro do corpo, eu vou sofrer com isso. Eu não só vou sofrer a carência dos outros, do corpo, como eu vou incorrer no risco de omissão de alguém dentre o corpo, passando por alguma necessidade, e eu tão desatento ao corpo.
que posso correr o risco de omissão e de falhas gravíssimas. O apóstolo Paulo diz que quem come e bebe do pão e do cálice na ceia do Senhor, sem discernir o corpo, e ele fala para uma igreja que não estava discernindo esse preceito de comunhão, de dependência uns dos outros. Haviam pessoas comendo muito, outros comendo nada. Haviam pessoas se banqueteando e outras pessoas passando fome. Então quem vem participar do corpo de Cristo, sem atentar para esta coletividade, essa irmandade, come e bebe juízo e condenação para si. E a quarta consideração foi que ele, apesar de ser Pai, próximo, sensível e acessível, ele está nos céus, o caráter transcendente de Deus. Eu preciso de reverência, preciso de humildade, preciso de me aproximar como quem se aproxima daquele que é maior. Então, esses pressupostos, essas considerações precisam permear nosso relacionamento com o Senhor, nossas orações. Aqui é um modelo. Vamos então, agora tirou já tirou dali os símios, né? É símios, não era? Tem biólogos aí? Me ajudar, por favor? Na oração em si, pode voltar um pouquinho, que é a surpresa, que é a alma do negócio também. Nós encontramos nessa oração modelo, nessa oração do Pai Nosso, as petições que são divididas em duas partes. A primeira parte das petições, elas têm 3 pedidos. Deu para entender? Essa oração do Pai Nosso, depois dessa declaração inicial, ela deve ser dividida em 2 partes. A primeira parte, o foco é Deus. Nós vamos ter 3 pedidos que se referem apenas, exclusivamente a Deus. Na segunda parte, que não está aqui agora no slide, tem a ver com as nossas necessidades. Aí tem os pedidos referentes às nossas necessidades. Lembrem-se, esse aqui é um modelo, é um padrão. Eu preciso constar nisso nas minhas orações. Eu preciso levar em conta essas premissas, essas verdades em minhas orações. Mais do que isso, ou além disso, quando eu fizer essa própria oração, eu tenho que levar em conta essas coisas e a importância delas, e não repeti-las sem pensar no que eu estou falando. E o primeiro pedido, a primeira petição, depois dessa declaração inicial: Pai nosso que estás nos céus. Qual que é o primeiro pedido que Jesus está ensinando os seus discípulos a fazerem aqui? Santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. Eu confesso que muitas vezes repeti essa oração e eu não consegui entender. Como que eu vou pedir ao Senhor para santificar aquilo que já é santo? Ele faz isso sem eu pedir. Aí eu descobri que todos os pedidos a partir desse, eu não preciso pedir. Todos os pedidos, eles já acontecem independente de eu pedir. Inclusive lá da segunda parte, quando eu falo do pão nosso de cada dia, ele já dá o pão nosso de cada dia. Quando eu peço para perdoar os pecados, ele já perdoa os pecados. Quando eu peço para que me livre das tentações, ele já faz isso. Ele já faz isso, ele já santifica o seu próprio nome. Mas o Senhor Jesus quer que eu peça. Há um comentarista que chama a atenção para uma coisa interessante aqui. Nesse contexto do Oriente Médio, o nome de uma pessoa estava ligado a alguma das suas características, alguma coisa ligada ao seu caráter, o nome ligado ao seu caráter. Nós vamos encontrar isso nos textos bíblicos, nós vamos encontrar isso nos profetas. Nós falamos Isaías, mas o povo, quando chamava Isaías, falava: a salvação vem de Yahvé. Eis o profeta, a salvação vem de Yahvé.
Quando Natã chegava, ninguém falava Natã, eles falavam o seguinte: a graça de Deus, porque Natã significa graça de Deus. E Deus, quando apresenta algum dos seus nomes, Ele está revelando algum dos seus atributos, algum dos seus caráter, alguma área do seu caráter. Então nós vamos encontrar Ele se apresentando como o Altíssimo, como o Todo-Poderoso, como o Eu Sou. E esse Eu Sou tem várias derivações. Eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Deus que provê, eu sou a sua bandeira, e aí por diante. Um comentarista diz uma coisa muito interessante: Jesus aqui não apresentou algum nome específico de Deus, porque Ele não tinha o propósito de apresentar algum caráter específico de Deus, que Deus é a minha salvação, que o Senhor proverá, que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não quer apresentar algum caráter em particular, Ele quer apresentar o caráter de Deus que perpassa por todos os seus nomes, que é o caráter santo de Deus, é alguma coisa que está acima daquela revelação específica, é algo mais abrangente. Santificado seja o teu nome. E todos eles que foram apresentados até aqui, o que nós te pedimos, que santificado seja o teu nome. Carson diz uma coisa interessante, ele diz assim: essa compreensão, refletir sobre isso, quando se pede ao Senhor, ou refletir sobre esse pedido, já no início da oração. Agora vem a citação dele: tira o ser humano do centro da cena e dá esse lugar somente a Deus. Continuando ele: essa breve petição tem sozinha tanto conteúdo para meditação, tantas implicações sobre como devemos pensar sobre Deus, que é o suficiente para nos pôr de joelhos. Tudo que você vai falar a partir daí com o Senhor, veja como você fala, observe com quem você fala. Nós temos a tendência, na mentalidade moderna e pós-moderna, de alguns século XX para cá, pelo menos, de tentar trazer esse Deus transcendente para um nível de relacionamento mais próximo conosco. E a gente acha que pode dar uma forcinha, minimizando a sua glória, ofuscando a sua glória, minimizando a sua ira, o seu poder, a sua grandeza e a sua majestade. Muitos expressam intimidade com o Senhor com aquilo que nessa perspectiva é irreverência, é falta de respeito. Em outras palavras, é como se o Senhor, nessa única pequena expressão e pedido que Ele está nos ensinando a pedir, é como se Ele estivesse explicando toda a gama do Antigo Testamento, quando Deus se revela ser o Deus Santo. Não se esqueçam disso, com quem vocês estão falando. Lembram-se de Moisés, e Moisés não é qualquer um. Sempre que eu falo de Moisés, eu me lembro daquele trecho final do livro de Deuteronômio, escrito por Josué, quando da morte de Moisés. Ele está ali descrevendo a morte de Moisés, e ele diz assim, entre outras coisas: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, cujo Deus tivesse tratado face a face. Então, na perspectiva humana, a gente vai dizer o seguinte: Moisés era Moisés. Moisés era um ancião de respeito, Deus tratou com ele face a face. Mas quando esse mesmo Moisés foi ter um encontro com o Senhor, como que se expressou essa intimidade? Moisés chegou perto daquele arbusto que estava em chamas, mas as folhas não se consumiam. Que coisa estranha. Ele foi chegando perto, e a primeira coisa que ouviu foi: tira as sandálias dos pés,
porque a terra onde estás é terra santa. Bom, mas a terra é santa, o local onde eu estou é o local santo. Vocês vão orar ao Pai, vocês não orem como os fariseus, que querem ser vistos pelas pessoas. Vocês não orem como os pagãos, que acham que pelo muito repetir serão ouvidos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Primeiro pedido que eu vou fazer: santificado seja o teu nome. Não tem, meus irmãos, nas Escrituras, não consigo, já fiz esse exercício, e estou aberto para o contraditório. Nenhum homem de Deus, e quando digo homem de Deus, eu digo no caráter geral, ser humano de Deus, que tenha experimentado alguma proximidade com o seu Criador, e não tenha reconhecido imediatamente o caráter santo de Deus. Quando nós investigamos um pouco mais isso, nós percebemos que até mesmo aqueles seres celestiais santos proclamam a santidade do Senhor. E eu estou falando desse texto mesmo de Isaías, que não só Isaías, ao contemplar a santidade do Senhor, ele diz: porque eu disse, está lá, literalmente, porque eu disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. E o que ele presenciou, o que ele assistiu? Os serafins, irmãos, anjos de primeira grandeza, que assistem no trono do Senhor, daqueles descritos por Isaías, que contendo 6 asas, 2 que eles cobriam os pés, porque até os pés dos anjos são tidos por impuros, perto da presença do Santo, Santo, Santo. Nas Escrituras, o pé é sinal de impureza. É por isso que quando você chegava na casa de alguém, se dava água para lavar os pés, sinal de pureza. Quando João, na ilha de Patmos, vai descrever o Cristo glorificado, ele disse: seus pés brilhavam como bronze polido, sinal de pureza. Esses serafins cobriam os seus pés com 2 das suas asas. 2, obviamente, eles voavam, e com as outras 2 eles cobriam o rosto, porque não podiam contemplar a santidade do Altíssimo. E eles proclamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, vós orareis assim: santificado seja o teu nome. Pense no que você está falando, pense nas reivindicações que você fará a partir dessa declaração, a partir dessa certeza. Veja como se relaciona com o Senhor. Essa súplica é para que o nome de Deus seja santificado. É uma petição para que Deus santifique o seu próprio nome, para que cada vez mais pessoas o reverenciem. Me ocorreu uma coisa hoje à tarde, irmãos. É muito interessante. Eu mencionei hoje ainda aqui que nós exercemos um poder de atração para aqueles que não conhecem o Senhor, justamente pela diferença. Quanto mais parecidos com o Senhor, mais diferentes do mundo. E é justamente essa diferença que os atrai. É reconhecendo a minha pobreza de espírito, é chorando por causa das minhas mazelas espirituais, é sendo pacificador, é tendo fome e sede de justiça, que eu me tornarei sal da terra e luz do mundo. Quanto mais diferentes, mais propícios para cumprirmos a nossa missão e o nosso propósito de proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui, meus irmãos, nós temos o caso. Quanto mais o Senhor santificar o seu nome,
quanto mais ele declarar sua santidade, quanto mais ele expressar sua santidade, haverá um distanciamento ainda maior entre nós e ele. E é essa distância, essa diferença que é propícia para nós. Quanto mais santo ele for, quanto mais distinto de mim ele for, é que eu vou encontrar de fato as respostas. É diferente do que a gente tem visto por aí. Eu fiz essa anedota aqui a semana retrasada, falando de forma irônica. Não foi de maneira irreverente, porque a Escritura muitas vezes é irônica. Nós encontramos profetas falando de forma irônica. Nós encontramos, por exemplo, Elias falando com os profetas de Baal: grita mais alto, porque o Deus de vocês pode estar ocupado. Está ironizando. Alguns nos nossos dias, para demonstrar intimidade com o Senhor, determina coisas para Deus na oração. Está muito distante do Senhor. Para não ir muito longe do nosso arraial, nós encontramos no nosso arraial a gente sujeito orando assim, descolado, totalmente relaxado. Está oração em público. Ó Deus, aqui nós estamos aqui agora nesse tempo, e o Senhor podia nessa hora fazer alguma coisa especial. Eu posso estar assim ironizando um pouco, mas eu não estou exagerando. Eu não consigo ver Moisés falando assim diante daquele arbusto que queimava. Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar Pedro, depois da pesca maravilhosa, depois do Senhor expressar ali a sua grandeza, ele prostrado, ele fala: Senhor, aparta de mim, porque eu sou pecador. Eu não consigo imaginar ali Isaías à vontade, depois de ver o templo e o trono, e as vestes do Senhor cobrindo todos os espaços, e os serafins voando e proclamando: Santo, Santo, Santo. Eu não consigo imaginar João na ilha de Patmos, quando ele descreve o Cristo glorificado: quando o vi, caí como morto. Quanto mais distante o Senhor se revela nesse aspecto, mais próximos dele nós estamos, porque as coisas estão nos seus devidos lugares. O pobre e miserável consegue ver-se pobre e miserável. Não tem outro jeito de eu me ver pobre e miserável e carente dele. Não tinha como outra maneira Isaías ver-se a si mesmo e reconhecer-se um homem de lábios impuros, um profeta, criado na corte, sobrinho de rei, um homem de Deus, formado na escola dos melhores profetas de Judá e de Jerusalém, mas diante da santidade do Senhor, ele pôde se ver. E quando ele se viu quem ele é, as coisas mudaram. Então ele se colocou na sua posição, e agora sim, quanto mais se revela santo, mais exaltado, mais distantes, assim como o profeta diz: assim como o céu se alteia acima da terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. Então, quanto mais se revela santo, mais inacessível nesse aspecto de santidade e pureza e glória, mais quebrantados, mais humilhados, mais reverentes. E quanto mais santo, mais exaltado, mais sublime, e nós mais quebrantados, mais humilhados, mais reverentes, tributamos maior honra, tributamos maior glória, tributamos maior louvor, tributamos maior adoração, mais solenidade, resultando em contentamento para minha alma, sentido para minha vida, significado para minha existência. Na minha relação com o Senhor não há o menor espaço para altivez, para soberba, até porque nós já vimos tudo para trás. Quem que eu sou? Qual é o meu caráter? Como é que eu exerço influência? Qual que é o meu padrão de justiça? Poxa, eu morri para mim mesmo, por isso que eu oro pelos meus inimigos, é por isso que eu amo os meus inimigos, é por isso que eu oro pelos meus adversários, porque não está em mim defender-me,
defender a minha honra, defender os meus preceitos. Que honra eu tenho! Olha para o Senhor, a honra é dele, não é minha. Vocês não oram daquele jeito assim que vocês oram. Muitos usam o nome Deus, ou o nome de Deus, ou o nome de Jesus, como palavrão quando estão irritados, quando estão aborrecidos, ou até mesmo em piadas. Porém, à medida que essa oração do Pai Nosso, e já nessa primeira petição, ela é atendida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. À medida que esse pedido é atendido, vou santificar mais o meu nome, vou revelar ainda mais o meu caráter santo. Essas pessoas que se utilizam dessas práticas deixarão esse hábito de lado, mas além disso, passarão a considerar o nome de Deus tão santo que simplesmente pensar nele será o suficiente para incitar espírito de reverência e temor santo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o Senhor revele-se cada vez mais para nós o seu caráter santo, puro. Que com isso nós reconheçamos ainda mais nossa fragilidade, pecaminosidade, a realidade de quem somos. E assim reconheçamos de fato a nossa dependência total dele. Assim nós fujamos e estejamos desarraigados do nosso orgulho. Que coisa miserável esse orgulho, meus irmãos. Que coisa miserável esse orgulho, que gruda em nós, que se alimenta de qualquer coisa. Como nós precisamos às vezes passar por desertos para o Senhor quebrar o nosso orgulho. Quantas vezes passamos necessidades e provas e afrontas para Deus quebrar nosso orgulho, porque somente sendo humilhados que nós conseguimos que esse orgulho seja desalojado, porque ele não se prostra, que o Senhor transforme a nossa mente, e nós passemos a valorizar aquilo que nos mostra fracos, que nós valorizemos cada vez mais aquilo que revela quem nós somos, porque justamente nessa fraqueza é onde o poder de Deus se revela. Nós estamos começando aqui as petições. Tem mais 2 petições que eu não vou seguir agora. Até eu poderia seguir, mas de manhã eu só deu para ir uma, para ficar no mesmo compasso com o sermão da manhã. Eu vou deixar o segundo pedido, que é: venha o teu reino. Está aqui pronto já. O terceiro pedido: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois vem a segunda metade do sermão, que tem a ver com os anseios pessoais, com as necessidades humanas. Vem o primeiro pedido, que é a sobrevivência, o pão nosso de cada dia. Vem o segundo pedido, que é por livramento. Me livrar das consequências do pecado. Então, quando nosso Senhor ensina a pedirmos perdão pelos nossos pecados, é um pedido de livramento das consequências do pecado. O terceiro pedido e último é por santidade, quando Jesus, nosso Senhor, ensina a pedirmos para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Eu vou ficar por aqui, meus irmãos. Eu quero andar mais rápido, mas também não tenho tanta pressa. À medida a gente vai seguir como o povo lá na caminhada no deserto, é no passo das crianças. A gente vai de acordo que todos possam acompanhar.
Semana que vem, se o Senhor permitir, de manhã e à noite, a gente vai para o segundo pedido. Se der, a gente vai no segundo e no terceiro, na medida do possível.